Hum, tenho aqui uma frase à minha frente que é, no mínimo, ousada. Diz assim: só há uma coisa que impede o avanço da meritocracia na política: a inveja. Uma só? Uma só. Fim de conversa. É uma afirmação tão taxativa que a minha primeira reação foi, pronto, ceticismo. É daquelas frases feitas para provocar, não é? Para nos obrigar a parar e a pensar. E serve de ponto de partida para a nossa fonte de hoje, que não é nada, mas mesmo nada convencional. Não, não é. Não temos um estudo, não temos um artigo académico. Temos a transcrição de uma conversa entre um pensador, o Edson Zogby, e uma inteligência artificial. Exatamente. E a nossa missão hoje é mergulhar nesta conversa e perceber se este argumento se aguenta. Será que todos os males da política se resumem mesmo à inveja? E talvez mais interessante ainda, Que papel pode a tecnologia ter para resolver uma falha que é tão, nossa, tão humana? o que torna este material fascinante é que não é uma entrevista normal. O Zogby não deixa a IA dar as suas respostas padrão, sabes? Aquelas respostas muito bem comportadas. Sim, as respostas seguras. Ele está constantemente a empurrá-la, a desafiá-la, a obrigá-la a sair da sua zona de conforto. É quase um stress test a uma mente artificial. É uma boa maneira de o pôr. Por isso, o que vamos fazer é seguir o fio desta discussão, que nos leva por caminhos surpreendentes, desde a psicologia humana até soluções tecnológicas, bem, radicais. Vamos a isso. E comecemos pelo diagnóstico, por esta ideia de que a inveja é a raiz de todos os males. Zogby lança esta afirmação e a IA, como seria de esperar, responde de uma forma muito mais diplomática. Completamente. A IA diz que sim, que a inveja é um fator psicológico relevante, mas depois, claro, apresenta uma lista de outras causas, como faria qualquer bom analista. Sim. Fala do medo da mudança, do apego ao poder das elites, da falta de sistemas de avaliação justos, do nepotismo, do clientelismo. O que sinceramente me parece uma resposta muito mais completa e sensata. Quer dizer, culpar a inveja por um sistema dominado pelo cunhadismo parece-me um salto lógico. Claro, A IA está a descrever problemas estruturais, problemas sistémicos. certo, essa é a análise lógica, a que todos nós faríamos. Mas é aqui que a conversa aquece. O Zogby, o valista da IA, e em vez de a aceitar, dobra a aposta. Ele insiste. Ele responde a algo como: ou seja, no fundo de cada um desses problemas que aponta, está uma única coisa: a inveja. Ele insiste que tudo o resto são apenas sintomas da mesma doença. Espera aí, isso é uma simplificação? Uma simplificação brutal ou só sou eu? O medo da mudança não pode ser simplesmente medo do desconhecido? Poderia ser? O apego ao poder não pode ser ambição? É tudo inveja? É essa a provocação dele. E se pensarmos bem, o argumento tem a sua força. O medo da mudança pode ser o medo invejoso de que outros se adaptem melhor e nos ultrapassem. O apego ao poder não é apenas querer mais para si, é muitas vezes o medo invejoso de ver outra pessoa, se calhar mais competente, ocupar o nosso lugar. Ok, visto assim, E o nepotismo não é só ajudar a família, é garantir que o poder fique em casa, longe das mãos de estranhos que o possam merecer mais, percebes? visto dessa forma, ele está a ir à raiz emocional da questão, em vez de ficar pela descrição dos comportamentos. Exatamente, ele está a mudar o enquadramento. O problema deixa de ser como é que reformamos o sistema e passa a ser como é que lidamos com esta emoção humana que é destrutiva e primordial. Certo. E ao definir o problema desta forma tão fundamental, tão focada na nossa falha, a solução que ele vai propor torna-se, paradoxalmente, muito mais lógica. Ok, então, se o problema é tão profundo, tão humano, como é que se resolve? É aqui que a conversa dá uma volta de 180 graus e aponta para algo completamente fora de nós: a tecnologia. Lá está. O Zogby afirma, com uma confiança desarmante, que a meritocracia na política é 100% possível com IA e blockchain. É uma afirmação otimista, para dizer o mínimo. Mas ele não se fica pela teoria. Ele descreve a mecânica da coisa. A ideia é usar a inteligência artificial para criar sistemas de avaliação de desempenho completamente objetivos e transparentes. Ou seja, em vez de um político ser avaliado com base em percepções, lealdades ou discursos, seria avaliado com base em dados. Exato. Dados puros. Projetos entregues no prazo, orçamentos cumpridos, impacto real das suas políticas. A máquina mede, registra e pontua. Sem emoções, sem amigos para favorecer. Ou inimigos para tramar. E a própria AI concorda que, tecnicamente,
Isto é perfeitamente viável. Já temos a tecnologia para recolher e processar esses dados. Podíamos ter um ranking. Poderíamos, teoricamente, criar um ranking de desempenho de funcionários públicos ou políticos que fosse imune a favoritismos. Só que logo a seguir, aí aponta um paradoxo delicioso. Que é? Aí reconhece que a tecnologia pode resolver o problema, mas a maior barreira para adotar essa tecnologia é A resistência humana. uma resistência que, seguindo a lógica da conversa, é alimentada precisamente pela inveja e pelo desejo de manter o poder que a meritocracia viria a ameaçar. Espera lá, então temos a chave para a porta, mas as pessoas que controlam a porta não nos deixam usá-la porque sabem que, assim que for aberta, perdem o emprego. Exato. É um beco sem saída perfeito. É o catch-22 da governação. A ferramenta para neutralizar a inveja existe, mas a inveja impede que a ferramenta seja implementada. É frustrante. A tecnologia oferece uma solução racional para um problema que é, na sua essência, irracional. E isto prova que a tecnologia na política nunca é apenas uma questão técnica. É sempre uma questão de poder e de psicologia. E no meio disto tudo, há uma discussão sobre uma única palavra que ao início me pareceu um pormenor, mas que depois percebi que era a chave de tudo. A questão da linguagem, sim. A certa altura, a IA fala em vieses pessoais e o Zogby corrige de imediato. Sim, ele rejeita o termo de forma categórica e a alternativa que ele oferece é muito mais crua. Muito mais. Ele diz que vieses pessoais são, na verdade, defeitos, pequenezas, idiosincrasias ou mesmo cretinice. E pede à IA para evitar termos da moda, restritores de vocabulário. Gosto muito dessa parte. Eu também. Ele está a dizer à máquina para não usar jargão corporativo. O que é fascinante aqui é que isto não é uma questão de estilo, é uma recusa em suavizar o problema. O termo viés, sobretudo viés inconsciente, tornou-se uma espécie de desculpa, não é? Sim, é quase uma justificação. Implica um erro sistémico quase desculpável, algo que pode ser corrigido com um workshop ou um ajuste no algoritmo. Exato, dizer tenho um viés inconsciente soa quase a não tive culpa. Agora, dizer isto foi cretinice, não há como fugir à responsabilidade. Precisamente. Ao usar palavras como defeitos, o Zogby está a fazer uma afirmação moral. Ele está a dizer que isto não é um bug no nosso software mental, é uma falha de caráter. E uma falha de caráter não se ajusta, combate-se. E a resposta da IA, um simples entendido, mostra que a máquina percebeu a linguagem aqui tem de ser honesta, mesmo que seja brutal. Esta insistência em chamar as coisas pelos nomes reforça a ideia de que o problema é moral. E se o problema é tão fundamental, se calhar a solução tem de ser igualmente radical, o que nos leva direitinhos à proposta mais disruptiva de toda a conversa. Uma ideia com um nome que, confesso, me fez torcer o nariz da primeira vez que o li. De meritocracia. De meritocracia. Essa palavra até soa mal. Parece o oposto do que queremos. Tive de ler isto 2 vezes para perceber. Pois, a ideia é que não chega a dar prémios aos melhores, é preciso castigar os piores, de forma pública. É isso. É mais do que castigar. É medir e expor. A lógica é a seguinte. Para a meritocracia funcionar, não basta premiar o mérito. É preciso que os deméritos, a incompetência, a sabotagem e a preguiça, tenham consequências visíveis e mensuráveis. Ok. E a justificação psicológica para isto é a parte mais importante. Zogby diz: os invejosos não têm sentimento de culpa quanto aos seus deméritos. Isso é muito forte. Ele está a partir do princípio de que estas pessoas não vão melhorar, não se vão arrepender. Exato. O sistema não é desenhado para as redimir. O objetivo não é a redenção, é a contenção. O sistema de meritocracia serviria para mostrar com dados o custo da inação ou da ação maliciosa. Certo. Se um gestor, por inveja, boicota o projeto de um colega talentoso, o sistema não espera que ele peça desculpa. O sistema simplesmente calcula e publica. O boicote do gestor X custou Y milhões à empresa e atrasou o projeto em Z meses. Fica tudo registado. É como ter um chefe robô implacável que registra todas as vezes que fomos buscar um café a mais. É assustador, mas talvez eficaz. E a IA desenvolve esta ideia, dizendo que um sistema destes criaria um ambiente mais hostil à inveja. A sabotagem, que hoje é uma manobra de bastidores, passaria a ser um dado numérico, com um custo visível.
tudo transparente. As decisões teriam que ser justificadas com lógica, porque os resultados bons e maus estariam à vista de todos em tempo real. E a reação do Zogby a esta análise da IA é fantástica. Eu ri-me quando li. Ele diz, ok, estou aqui rindo. Parece, em parte, uma refundação da moral do catolicismo, mas sem misticismos. Que analogia! É uma analogia perfeita, porque vai ao cerne da questão. Os sistemas morais tradicionais, como os religiosos, assentam num julgamento que é, em grande parte, invisível, opaco, não é? Sim, totalmente. A contabilidade dos pecados e das virtudes é feita por uma entidade divina num livro que ninguém pode consultar. Enquanto que aqui a proposta é o oposto. É um sistema moral baseado na transparência radical do blockchain. Como diz o Zogby, no catolicismo a transparência era zero, aqui seria total. A IA pega na analogia e dá-lhe um nome ainda melhor. Uma ética transparente. Gosto disso. A diferença fundamental é que, em vez de um julgamento baseado em dogmas e fé, teríamos uma análise lógica e pública das ações e das suas consequências. Méritos e deméritos não seriam conceitos abstratos. A serem julgados no além. Exatamente. Seriam registros permanentes, auditáveis e inalteráveis numa base de dados. É como se a confissão deixasse de ser um ato privado entre uma pessoa e um padre e passasse a ser um registro público e automático de todas as nossas ações profissionais. Lá está. A hipocrisia torna-se matematicamente impossível, porque a diferença entre o que se diz e o que se faz estaria registada para sempre. Exatamente. O sistema forçaria uma espécie de autorregulação baseada em dados verificáveis, e não em discursos ou crenças. É uma visão de justiça quase matemática, imediata e, acima de tudo, transparente. Que viagem! Começamos com uma frase que parecia um exagero sobre a inveja ser o único problema. Passámos por uma solução tecnológica que parecia simples até percebermos que a nossa própria natureza a bloqueava. E acabamos a discutir a criação de um novo sistema moral, uma demeritocracia transparente, que usa a tecnologia para nos forçar a ser melhores. Ou, pelo menos, a pagar o preço de não sermos. No fundo, a grande lição que se tira deste diálogo é que os maiores obstáculos a um governo justo talvez não sejam técnicos ou logísticos. São psicológicos. São psicológicos. A conversa explora esta ideia fascinante de usar a racionalidade fria da máquina não para nos substituir, mas para nos proteger de nós próprios, das nossas falhas mais antigas e destrutivas. É uma tentativa de usar a lógica para conter a nossa própria racionalidade. O que me deixa com uma dúvida, uma questão final para pensarmos. Sim. Todo este modelo assume que um sistema baseado na pura racionalidade da máquina seria, por definição, superior. E a questão que fica no ar e que a conversa não chega a explorar é: o que é que se perde pelo caminho? O que é que sacrificamos ao removermos por completo os elementos humanos, mesmo os mais falíveis, como a intuição, a compaixão, a capacidade de improvisar ou até de perdoar uma falha? Um sistema perfeitamente racional e justo que mede tudo com precisão matemática não corre o risco de se tornar, no processo, profundamente desumano?